Olá pessoal, tudo bem? Professor Arthur por aqui. E agora a gente vai continuar aqui no capítulo 1, explorando ainda um pouquinho a questão dos gabinetes e os primeiros componentes que vão preencher o gabinete de um computador, né? Na aula passada nós apresentamos os 4 modelos de gabinetes, né? O gabinete horizontal, o gabinete torre compacta e o computador com o gabinete all-in-one. Né? E o primeiro componente que a gente apresenta, que vai começar a ocupar os espaços dentro do gabinete, é a fonte de alimentação. A fonte de alimentação é uma caixa como esta. Dentro dela ela possui componentes eletrônicos, né? Ela tem um sistema de refrigeração próprio, geralmente 1 ou 2 ventiladores, né? Isso acontece porque esse tipo de componente, em seu funcionamento normal, acaba liberando muito calor, então você precisa ter um ventilador para expulsar esse calor, para fazer a troca, né? A fonte de alimentação ela tem um local para entrada do cabo de energia, tá bom? Algumas fontes possuem este interruptor liga-desliga e uma chavinha seletora de voltagem, 110 ou 220 volts, mas isso não é regra, tá? A chavinha liga-desliga em alguns modelos aparece e a chavinha seletora de voltagem aparece na maioria, mas às vezes ela não está aqui. Às vezes ela está numa outra posição aqui na lateral da fonte de alimentação, não está exatamente nesta posição, ok? A fonte de alimentação ela tem vários fios que saem dela e esses fios todos têm em suas pontas o que a gente chama de conectores, tá bom? Os tipos de conectores e a quantidade de conectores disponíveis determinam o modelo e a geração, né, da fonte de alimentação. Basicamente, nós temos 4 tipos de fonte de alimentação, tá? Uma fonte mais antiga, bem antiga, que é a fonte no padrão AT, ok? Essa fonte ela foi utilizada muito nos computadores antigos, 80386, 80486, questão de 20 anos atrás, mas é importante saber que eles existem, porque às vezes aparece um ou outro computador para ser restaurado, então você precisa saber que essa fonte ela é específica para esses modelos. Um modelo intermediário, mas já considerado obsoleto, que é o modelo ATX, que é um modelo melhorado em relação ao AT, tá bom? O padrão que a gente tem hoje é o ATX 12V, tá? Ela é a mais utilizada e é a que a gente vai estudar bastante aqui durante o curso. Ela está presente em quase todos os computadores recentes, computadores modernos. E a gente tem um outro padrão de fonte, que é o EPS 12V, que inicialmente era destinado a computadores servidores, mas que hoje já tem aplicações em desktops normais, tá? Então, o padrão que a gente mais tem para a fonte de alimentação hoje é o ATX 12V. Pessoal, é o seguinte, a quantidade de conectores depende muito do fabricante. Então, é algo que você precisa ficar atento quando vai comprar uma fonte de alimentação para fazer uma substituição. Um outro detalhe importante, quando você vai ao mercado, né, ao mercado que eu digo, às lojas, e compra um gabinete para montar um computador, você vai comprar uma caixa como essa, dentro dele já vem acoplada uma fonte de alimentação. Tá? Então você não precisa comprar separado. Agora, se durante o funcionamento do computador, né, houver uma sobrecarga de energia ou uma falha em um desses componentes eletrônicos, aí você vai ter que fazer a substituição. E aí é importante que você fique atento para comprar a mesma geração, no caso a TX12V, e com a mesma quantidade de conectores disponíveis. Tá legal? E o que fazem esses conectores? Né? Para que eles servem? Conectores são elementos como esses aqui, que se conectarão aos dispositivos dentro do gabinete ou a um componente específico lá dentro chamado placa-mãe, que já já a gente vai estudar.
Esses conectores eles têm formatos específicos e cada um deles é utilizado para um determinado tipo de dispositivo. Tá? Então vamos lá. Ó. Os computadores atuais possuem placas-mãe, que são as unidades centrais, e elas recebem energia da fonte de alimentação através deste cabo aqui. Então, as fontes modernas, padrão ATX12V, elas têm esse conector de 20 pinos mais um conector de 4 pinos. Tá bom? Então, no total, nós temos 24 pinos para fornecer alimentação para a placa-mãe. Este é o conector principal de alimentação da placa-mãe. Cada um desses fios coloridos tem uma função diferente, que a gente vai estudar ao longo do curso. Porém, para que a fonte de alimentação forneça a energia correta para a placa-mãe, isso precisa estar corretamente encaixado, tá bom? Então, o conector mais largo da fonte de alimentação, ele é utilizado para a placa-mãe. Um outro tipo de conector que a gente tem é o conector SATA, que é este tipo de conector aqui. Ele é mais achatado, retangular, ok? E hoje ele é utilizado para conectar unidades de disco rígido, leitores de CDs, se eles ainda existirem nas máquinas, né? E ele é um conector moderno, ele é um conector recente, tá bom? Por isso que ele existe apenas na fonte de alimentação ATX12V. Um outro conector que a gente também encontra nessas fontes de alimentação é este tipo, um pouquinho mais alto do que o conector SATA, com 4 pinos, e ele é chamado de conector padrão Molex. Ele é muito utilizado, né, para alimentar discos rígidos, unidades de CDs, DVDs, tá bom? Ele foi muito utilizado ao longo dos anos, ainda é utilizado, mas a tendência natural é que este tipo de cabo seja substituído pelo conector SATA. Então é comum que você encontre nas fontes de alimentação padrão ATX12V modernas poucos conectores Molex, ok? Então se você tem uma placa-mãe em um gabinete que precisa de 4 conectores Molex, você deve fazer a aquisição de uma fonte com 4 conectores. Tá bom? Existe um outro padrão também, menor, chamado conector Berg, que é este tipo de conector aqui, que foi muito utilizado há algum tempo atrás nas unidades de disquete. Tá bom? As unidades de disquete usavam conectores do tipo Berg. Se você não sabe o que é uma unidade de disquete, tenha calma que já eu te apresento, tá? Esse conector é idêntico ao conector Molex, só que ele é menor, tá bom? E o fato de ser menor permite que ele se conecte a unidades que sejam menores. Fontes de alimentação modernas também têm esse tipo de conector auxiliar de energia, com 4 pinos mais 4 pinos, tá bom? São 2 fileiras de 4 pinos. Esse conector ele é muito utilizado quando a gente precisa ter uma alimentação mais robusta para a placa-mãe, para alimentar circuitos de vídeo, por exemplo. Né? Você vai me ouvir falar muito das placas de vídeo dedicadas, ou das placas de vídeo on-board, tá bom? E esse tipo de placa geralmente necessita deste conector. As fontes ATX12V modernas, a grande maioria delas tem esses conectores. E eles ficam juntos, tá? Embora eles tenham esse recorte aqui, esse rasgo, né? Eles ficam juntos, presos a uma mesma fita, tá bom? Então é fácil identificá-los. E por fim, a gente tem esse tipo de conector, que é um pouquinho diferente do anterior. Por quê? Ele tem uma fileirinha de 3 pinos, ou pode ter uma fileirinha de 4, tá bom? Pode ser uma peça só. Tá? Esse conector ele é chamado conector de energia PCIe. Tá bom? Existem alguns dispositivos que a gente conecta dentro do gabinete que precisam deste tipo de conexão. Tá? Um exemplo que eu vou te dar são as placas de vídeo
dedicadas, tá bom? Mas isso com o tempo a gente explica. Esse tipo de conector de 8 pinos também, porém 3 agrupados ou 4 agrupados, né, é diferente deste aqui, tá bom? Esse conector de 4 mais 4 é alimentação, é geral. E este outro aqui é uma alimentação específica chamada PCI-E, PCI Express. Observe que elas, embora sejam conectores fisicamente separados, a gente tem aqui uma braçadeira para mantê-los sempre agrupados, ok? Então, voltando aqui no slide anterior, dentro desse conjunto de fios, observe que a gente tem vários conectores, e esses conectores são exatamente destes tipos, tá bom? Esses 6 tipos de conectores que eu apresentei para vocês aqui compõem as fontes de alimentação ATX12V. As EPS12V também tem, tá? Mas como a gente disse lá atrás, esse tipo de fonte EPS é mais restrito. Você vai encontrar em menor número nos computadores que você for consertar. Bom, tensões, né? Como é que isso funciona? Uma fonte de alimentação recebe 110 volts ou 220 volts aqui na entrada. Esses 110 ou 220 volts são transformados aqui dentro e são distribuídos para todos esses conectores. Tá bom? Então, a função da fonte de alimentação é converter os 110 volts da entrada em valores de tensão menores para o funcionamento dos componentes dentro do gabinete. E essas tensões menores, elas são, por exemplo, 12 volts, 5 volts, 3.3 volts, e cada uma dessas tensões tem uma funcionalidade diferente. Por exemplo, tensões de 12 volts geralmente são utilizadas para motores, tá? Para ventiladores de refrigeração, para as unidades de disco, ok? Então elas utilizam a tensão de 12 volts. A tensão de 5 volts, ela é uma tensão que a gente diz que ela é utilizada para lógica, para os funcionamentos lógicos, os circuitos lógicos da placa-mãe e dos periféricos. Tá bom? Já a linha de alimentação de 3.3 volts, ela é direcionada a um componente que já a gente vai conhecer, que é a CPU. Tá bom? A CPU trabalha com 3.3 volts juntamente com os módulos de memória. Tá? Pessoal, fontes de alimentação AT, fontes de alimentação antigas, não têm essa tensão de 3.3 volts, tá? Elas trabalham apenas com as tensões de 5 e de 12 volts. Por isso que eu falei para vocês que elas são de uma geração antiga. É importante saber que elas existem e que elas são específicas, ok? As fontes mais novas, ATX12V e EPS12V, elas trabalham com 3,3, 5 e 12. Tá bom? Então, recebe 110 ou 220, é indiferente, e aí converte para esses 3 valores que eu acabei de passar para vocês. Tá bom? Vamos fazer um testezinho para a gente entender o funcionamento. Eu recomendo que você faça aí depois, tá? Até para treinar. Então vamos lá, questão 1. Esta é a fonte de alimentação mais comum no mercado hoje. Ela inclui um segundo conector para a placa-mãe para fornecer energia dedicada à CPU. Há várias versões disponíveis. A que a gente mais tem hoje é a TX12V. Ele foi originalmente projetado para servidores de rede, mas agora é comumente usado em modelos de desktop high-end, ou seja, modelos de alta linha de produção final. Ele está falando de um tipo específico de fonte de alimentação, tá? Originalmente para servidores de rede, então a gente está falando das fontes EPS12V. Ok? Questão 3. Isso conecta discos rígidos, unidades ópticas ou outros dispositivos. Pessoal, quando ele fala isso, né, ele está falando conectores, tá bom? Então, o conector que é utilizado, ou foi muito utilizado para esse tipo de dispositivo, é o conector Molex. Tá?
O Berg é o pequenininho, que foi utilizado para as unidades de disquete, e o auxiliar de energia para as placas-mãe. Ok? 4. Esse conector possui duas linhas de 3 a 4 pinos e fornece energia aos componentes internos. Pessoal, cuidado, né? O da fonte de alimentação é de 4 a 8 pinos. O específico, né, a componentes internos, é o PCIe, tá bom? PCIe. Então a alternativa correta seria esta aqui do meio. Conector de alimentação, PCIe. Questão 5, esta é a única opção que não permite 3.3 volts. Lembram que eu falei? 3.3 volts é uma linha de alimentação utilizada para as CPUs mais modernas e para os módulos de memória. 3.3 volts não aparece nas fontes no padrão AT. Tá bom? Então vou clicar agora no botão verificar e aí a gente tem as respostas corretas para todas as questões. Pessoal, eu recomendo que vocês façam esse exercício e só passem adiante quando acertarem todos os itens. Nos próximos módulos eu não vou fazer. Tá legal? Vou deixar para que vocês façam para testar o entendimento. Caso vocês encontrem dúvidas, por favor, entrem em contato. Daqui a pouquinho a gente retorna. Um forte abraço a todos e até mais.